Olá, você que acompanha os nossos áudios. Dessa vez eu estou fazendo um movimento diferente aqui, atendendo a pedidos e também porque eu acredito que possa ser uma interação mais intensa ou mais positiva entre nós. Hoje eu quero compartilhar com vocês duas histórias. Histórias que foram coletadas por um sacerdote católico há muitos anos atrás. Esse sacerdote católico viajou ao redor do mundo e muitas dessas histórias, segundo ele, foram buscadas, foram trazidas do outro lado, dos jesuítas e dos católicos de Macau, de lugares que a gente nem imagina o quanto essa religião tem um braço, tem uma influência. Esse sacerdote católico fez então uma coletânea de boas histórias. E ontem à noite, conversando com a família, meus filhos falaram assim: Teco, muita dor, muita tristeza. Para que tudo isso? Eles disseram. E eu disse para eles que não era esse o caminho. O caminho não é tentar entender isso através da nossa razão. O caminho não é tentar fazer estas perguntas na ânsia, na fantasia até, de obter respostas satisfatórias. E pensando na conversa que tivemos durante a janta, à noite eu lembrei de algumas dessas histórias desse sacerdote católico e eu quero justamente partilhar duas delas com vocês. Numa delas, eu me lembro vagamente das histórias, mas o sentido é aquele. Numa delas, mestre e discípulo. Segundo a história, várias vezes o mestre pediu ao discípulo que olhasse ele de frente e que olhasse nos olhos dele. Ele dizia para o discípulo: olha nos meus olhos. O discípulo não tinha muita condição de fazer aquilo. Ele não se sentia à vontade. De quando em quando, o mestre voltava a dizer: olha nos meus olhos, filho. Ele se sentia inibido. Uma mistura de medo, constrangimento. Ele também acreditava que talvez ele tivesse ali no fundo da alma alguns pecados que o mestre ia censurá-lo, condená-lo, se frustrar com ele talvez. E aquilo tudo impedia que ele olhasse o mestre nos olhos. Um dia, a situação parecia favorável para isso. O momento dos dois era de um profundo entendimento. E naquela hora, quando o mestre olhou para ele, nem precisou dizer: filho, olha os meus olhos. Ele estava imbuído de uma vontade, de uma coragem talvez. E ele finalmente olhou o mestre de frente. Ele olhou nos olhos do mestre. Naquele momento, uma troca de um olhar profundo entre um e outro por alguns segundos, nada mais. Logo em seguida ele baixou a cabeça, num sinal de reverência, num sinal de humildade. E o mestre disse: o que você viu, filho? E o discípulo falou com o rosto abaixado: eu vi amor, mestre, eu vi amor. E essa história termina mais ou menos desta forma. Eu não tenho a pretensão de interpretar algo tão bonito, mas eu tenho a minha forma de entender essa história desde a primeira vez que eu a ouvi. Por que eu associei essa história ao comentário do nosso jantar de ontem? Porque eu acho que Deus está nos induzindo de uma forma única, de uma forma nunca antes vista pela humanidade, a encontrá-lo. É a impressão que eu tenho. Aí as pessoas falam: mas nós vamos encontrar Deus na dor, na morte? Nós podemos ver e encontrar Deus de qualquer forma. E isso vai depender muito do quanto eu estiver aberto e disposto. Algumas vezes é através da dor e da morte, do medo, que as pessoas se deparam com a solidariedade, com a amizade. Muita coisa está acontecendo dessa maneira ao redor do mundo. Muitas pessoas estão distribuindo comidas nesse momento, muitas pessoas estão se preocupando com o vizinho que está idoso, e muitos outros movimentos e gestos estão acontecendo. Então, dizem que Deus escreve certo ou reto por linhas tortas. Eu acho, dentro da minha estupidez, e eu acredito piamente no que eu estou dizendo a vocês, por isso que eu quis fazer essa gravação, para compartilhar
mais um pouquinho nessa distância, para a gente se aproximar constantemente. Eu acho que Deus está querendo que cada um encontre Ele dentro de si. O que esse mestre queria? Que o discípulo visse o amor. Aí vocês estão me acompanhando pensam, mas o amor de quem? O amor do mestre por ele ou o amor dele pelo mestre? Amor não tem isso. Amor não é desta forma. Amor não tem fronteiras. Ele não acaba aqui e começa aí. Ele é uma vibração, ele é uma energia poderosa. Então não existe nada disso. Eu te garanto que quando esse discípulo olhou por alguns segundos os olhos desse mestre, ele sentiu uma plenitude. Naqueles segundos, eu tenho certeza, não teve medo, não teve insegurança, não teve dor. A gente escuta hinos, como por exemplo um evangélico que diz segura na mão de Deus. Eu acho que ele está estendendo as mãos para nós. Vocês já repararam que as noites estão silenciosas? Onde a gente encontra Deus? De várias formas, em todo lugar, até na dor. Mas eu acho que a melhor forma da gente procurar Deus é no silêncio. Aproveita as noites, faz uma oração, tenta olhar para a face de Deus da sua maneira, a respiração e o silêncio. Você vai ver que Ele está aí e que talvez Ele conte conosco. Eu acredito nisso. Eu acho que Ele está esperando que a gente vá ao encontro dessa comunhão, para que um mundo novo apareça e que nós somos o quê? Os protagonistas disso. Eu acho uma bela história, tomara vocês tenham gostado. Vou contar uma segunda história pequenininha, que alguns discípulos se reuniram e falaram para o mestre assim: mestre, o que o senhor tanto quer que a gente entenda e fale de Deus com o senhor? Ele ficou observando uma pergunta. Aí um deles falou: o senhor sempre diz que temos que encontrar Deus, sentir Deus. Por que o senhor faz tanta questão que a gente encontre Deus, se o senhor mesmo não o define? Se o senhor mesmo nos dá uma ideia de que Deus é desconhecido e não pode ser descrito? Como é que é isso, mestre? Diz essa história desse sacerdote católico, e quando o mestre escutou essas indagações, mais ou menos assim, ele disse: vocês já ouviram o canto do pássaro? Todos disseram que sim. Por que o pássaro canta? O mestre perguntou a eles. E a história termina também. Eu acho essa história mais ainda significativa, no sentido de que ela nos demonstra mesmo um caminho. Se você observar um pássaro cantar de madrugada, no começo do dia, se você observar a maneira que os pássaros, os animais que estão mais livres e que vivem em paz, se comportam, eles têm Deus dentro deles. Um pássaro canta por quê? A mente humana vai perguntar. E ele, se pudesse responder, ia dizer: não existe isso. Não existe isso. Uma vez perguntaram para um grande mestre indiano qual era o sentido da vida. Ele disse: encontrar Deus. Um pássaro já tem Deus dentro dele. Uma planta também. Paz, tranquilidade. Paz. Nós não temos paz. Nós não somos criaturas que tenhamos desenvolvido a paz. Deus está esperando agora. Deus conta com isso. É no meio de tanta confusão, é no meio de tanta dor, é no meio de tanta mágoa, que as coisas vão surgindo. Como aquele símbolo da flor de lótus. É no meio de tudo isso que nós vamos encontrar-nos, nos amarmos, nos conhecermos e nos descobrirmos. Hoje, graças a Deus, informação, conhecimento, tudo isso não tem mais sentido. Hoje o sentido vai ter que ser buscado lá dentro de cada um de nós. Aqui na frente da minha casa tem uma senhora muito idosa, doente, e há uns dias atrás os netinhos vieram vê-la. Eles ficaram do lado de cá, da calçada de frente para minha casa, e ela ficou na porta da casa dela, no portão,
E eles conversaram e trocaram. Havia muita ternura naquilo. Havia muita magia naquilo. Eles estão se redescobrindo. Deus está agindo. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Ele entrar. Nós precisamos uns dos outros. Vamos fazer. Eu queria de coração que isso fosse o começo de vários vídeos, se vocês assim acharem bom. A minha intenção aqui, a minha pretensão aqui, é apenas dividir e compartilhar. Se vocês acharem que vale a pena, se vocês gostaram, deem um retorno para nós. E muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado.